Aleluia. Nome lindo, nome doce, nome que salva, nome que cura, nome que traz esperança, nome que renova a vida, é o doce e precioso nome de Jesus. Por isso nós cantamos que esse nome é lindo. Por isso nós estamos aqui hoje para chegar até você aí, para que juntos, todos nós, adoremos e glorifiquemos o nome do Todo-Poderoso Deus. Essa é a segunda quarta-feira que nós estamos estudando o tema Mãos Erguidas. Mãos erguidas. Na quarta-feira passada, nós descobrimos que existe um símbolo muito próprio na vida de Moisés, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, várias vezes. Quando as mãos se levantam, elas representam uma atitude de adoração. Quando as mãos se levantam, elas representam uma atitude de dependência. Quando as mãos se levantam, é uma atitude de entrega e de reconhecimento que todas as coisas vêm de Deus. Lá em Sofonias capítulo 3, versículo 16, a palavra nos diz para não deixarmos que as nossas mãos se abaixem. Parece que é de propósito que o Senhor registra essa santa palavra para nos lembrar que nós precisamos estar com as mãos erguidas. Mas para continuar esse texto bíblico, estudando cada parte dele, eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia aí na sua casa. Você vai abrir lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Várias pessoas aí entrando, enquanto você abre a sua Bíblia, encontra Êxodo capítulo 17, queria mandar um abraço aqui para Larissa, que está fazendo aniversário. A mãe dela colocou assim: manda um abraço para Larissa, minha filha está fazendo aniversário. Agora você pode gravar essa parte, mandar para Larissa aí, se ela não estiver com você. Mas se ela estiver com você, eu vou pedir para você tirar uma foto. Você vai tirar uma foto com o celular deitado assim, ó, e enviar para nós. E nós vamos conhecer a Larissa e celebrar com a Larissa os seus 14 anos, se eu não me engano, 14 anos de idade que a mãe colocou. Acho que eu estou certo, acho que é 14 mesmo. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Pigato. Ele pediu para mandar um abraço para ele, então está aí, Paulo Pigato, o seu abraço. Se você já pegou então a sua Bíblia, vamos ler o texto bíblico lá de Êxodo capítulo 17, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. Bem, essa história nós começamos a estudar na semana passada. E é muito interessante porque aqui a gente percebe que Moisés está há um pouco mais de 3 meses. Nesses 3 meses que ele está saindo da terra prometida, ou está indo na direção da terra prometida, saído do Egito e indo na direção da terra prometida,
acontecem muitos eventos que revelam o grande poder de Deus. Milagres acontecem mesmo quando o povo está murmurando, mesmo quando o povo está reclamando. Mas aqui acontece um ataque. Os amalequitas eram conhecidos pela sua maldade, pela sua perversidade. Tanto que eles são descendentes de Amaleque. Amaleque, uma tradução que é muito comum, olhando para esse termo, é destruidor. E amalequitas pode significar também um povo que destrói. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do enfrentamento e da confusão que o povo de Israel está metido aqui. E é interessante esse evento porque acontece uma coisa que não é muito comum a gente ver em outros textos, a não ser nos textos que antecedem, quando Moisés levanta a sua mão, um milagre acontece. E aqui Moisés fica com as mãos levantadas, em cima de um monte. Mas eu não sei se você já tentou fazer isso. Mas eu queria que você, se você puder, claro, aí na tua casa, enquanto você está ouvindo esse sermão, levanta a mão e deixa a mão para cima. E levanta a mão e deixa a mão para cima. Eu quero que você faça esse teste para ver quanto tempo você vai conseguir ficar com as tuas mãos erguidas, as tuas mãos levantadas. Eu vou conseguir no máximo uns 2 minutos. 3 assim para dizer que vou conseguir um pouco mais. Porque as mãos cansam. E o final do texto vai dizer que Moisés ficou com as mãos levantadas até o pôr do sol. E enquanto isso, tinham 2 pessoas. Arão, que era o seu irmão, e Ur, que era seu cunhado, casado com Miriam. Essas 2 pessoas da família estavam suportando os braços de Moisés erguidos. E enquanto ele mantinha esses braços erguidos, o povo era vitorioso. Josué ia para frente da batalha e vencia os amalequitas, ou o povo que destrói. E o que me chamou a atenção, a partir desses versos, do versículo 15 em diante, é que pessoas precisam de ajuda. Olha só, Moisés é o grande líder do povo de Israel. Moisés, até hoje, é estudado não somente na teologia, como no direito, na filosofia, na administração, em tantas outras áreas científicas, como um grande líder, um grande modelo de liderança. Mas mesmo o mais eficiente dos líderes, o mais temente dos líderes, o mais treinado dos líderes, precisa de ajuda. O que mostra para mim e para você, nesse tempo de luta, nesse tempo de batalha que nós estamos vivendo, e às vezes a batalha não é só externa, ela também é interna, é a batalha no campo da mente que nós vivemos. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda de outras pessoas. Moisés, quando sobe a montanha, ele já sabe que ele vai precisar de gente com ele. Então ele fala, olha, hoje você escolhe alguns homens, Josué, porque amanhã eu vou subir a montanha com Arão e Ur. E ele já leva então essa ajuda, ele já sabe que ele não vai conseguir sozinho, ele reconhece isso e ele pede socorro. E sabe, aqui tem um grande problema, que às vezes é uma realidade, é uma grande realidade nos lares de muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Você passa por um problema e às vezes você se esconde em você mesmo, na sua profissão, na sua capacidade, nos seus títulos, nos papéis que você tem pendurado na parede. Você se esconde atrás dessas coisas ou se apoia atrás dessas coisas e não pede ajuda. Olha só, uma lição fundamental que nós aprendemos aqui com Moisés é que ele reconheceu que precisava de ajuda. E ele chama essas pessoas para sustentarem ou para manterem os seus braços erguidos. Se não tivesse essas pessoas, se não tivesse Arão e Ur ali com ele, certamente a história seria diferente. Se Arão e Ur não estivessem com Moisés, certamente o que estaria escrito
escrito aqui nesse texto, capítulo 17 de Êxodo, ia ser não uma história de vitória, mas uma história de derrota, de vergonha, porque o homem que era o maior líder não reconhecia que precisava de outras pessoas. Mas eu queria perguntar para você: você já reconhece que precisa de ajuda, que precisa de outras pessoas, para que você consiga lidar com as situações que estão acontecendo nesses dias? Você já reconhece que as coisas não estão indo muito bem, por isso você pode pedir socorro para os seus amigos, para profissionais e outras pessoas? O grande desafio que nós temos ao olhar para esse texto é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Você sabe, no meu 3º ano de casamento, eu tive uma crise muito feia com a minha esposa. E pela primeira vez na vida, minha mulher falou em divórcio. Quando ela falou assim, divórcio, eu vou me divorciar de você, eu não aguento mais você, acendeu uma luz e eu falei, meu Deus do céu. Só que aí eu comecei a me esconder atrás de um título. Como é que eu vou pedir ajuda? Eu sou pastor. Como é que eu vou até um psicólogo? Como é que eu vou chamar um outro pastor? Como é que eu vou abrir isso para alguém? E enquanto eu não reconheci que eu precisava de ajuda, nós não fomos ajudados e automaticamente não recebemos da parte de Deus e daquelas pessoas que estavam nos apoiando o conselho certo para vivermos bem. Então Moisés nos ensina isso. Se você quer manter os seus braços erguidos em adoração, em devoção, em louvor ao Senhor, peça ajuda. Outra coisa interessante, quando nós olhamos ainda para esse texto, e aqui quando você olha para esse texto em si, vários personagens como Moisés, Arão, Josué, eles também ajudam. Olha só que legal. Os que precisam de ajuda, eles também podem ajudar. Então, não somente você pode clamar pela ajuda, como você pode se colocar à disposição para ajudar outras pessoas. Aqui na nossa igreja, nós temos um grupo que eu tenho uma admiração muito grande, que é a MCM. A MCM é o Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja, que é Mulher Cristã em Missão, MCM. Essas mulheres, elas desenvolvem ou idealizam vários projetos, desde cuidado com pessoas mais carentes, desde visitas a pastores, desde de cuidado com pessoas que estão adoecidas, visitas em hospitais, o cuidado com os bebês, aqueles que estão chegando na igreja, o cuidado com os idosos, encontros de mulheres. Mas uma coisa foi muito especial para mim no dia do meu aniversário. Eu estava fazendo aniversário e alguém me ligou falando, olha pastor, a gente queria ir te dar um abraço, mas a gente não pode te dar um abraço, então nós vamos fazer uma oração por você. Gente, aquele foi o melhor e o maior abraço que eu recebi naquele dia. Alguém orando por mim, alguém intercedendo por mim, alguém me ajudando. Porque eu estou aqui ajudando, eu acredito, várias pessoas, me colocando, me consagrando para ser instrumento de Deus na sua vida, mas sabia que eu também preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nesse exato momento, tem alguém atrás dessa câmera, ajudando a focar direitinho, porque eu me mexo para um lado, me mexo para o outro. Tem um outro alguém regulando o som, uma outra pessoa interpretando aqui em libras, fazendo essa mensagem chegar até os surdos, outras pessoas na parte de baixo desse palco, sintonizados na internet, para colocar esse culto na sua casa. Então não daria para fazer sozinho. Então eu reconheço que preciso de ajuda, mas eu reconheço também que posso ajudar algumas pessoas a partir das experiências que eu tenho. Você já tem se colocado à disposição para ajudar outros? Por exemplo, a nossa igreja está com um grande movimento de discipulado. Você já se inscreveu para ser um discipulador?
Nós aqui do Ministério Koinonia estamos começando várias células. Você que é líder de célula, está parado. Por que você não aproveita esse tempo para liderar uma célula online? Nós estamos com um pouco mais, quase 60 pessoas se revelando ou mandando uma mensagem para a gente, o desejo de participar de uma célula. Se você ainda não participa de uma célula, você vai entrar no Instagram, @koinonia com K, _PIB, e vai mandar uma mensagem ali: eu quero participar de uma célula online. E eu te garanto que essa semana mesmo você vai ter uma resposta e com certeza você já vai poder escolher uma célula para você participar. Então, depois que terminar esse culto, você vai lá no Instagram, @koinonia, quer dizer, underline, é arroba mesmo, eu sempre confundo arroba com underline. Arroba é aquele azinho que tem um abraço nele, e o underline é aquela marcaçãozinha embaixo, naquela linha embaixo, né? Então, @koinonia _PIB, você segue ali, manda uma mensagem, porque além de você precisar de ajuda, talvez você seja uma pessoa que pode ajudar. Olha só, Moisés estava ajudando todo o povo, ele precisou de ajuda, mas tinham 2 pessoas, ou melhor, 3 pessoas que podiam ajudar. Josué liderando aqueles soldados na batalha, Arão e Hur estendendo os seus braços para suportarem os braços de Moisés. Você pode ser esse alguém que mantém os braços erguidos de outras pessoas. Então, participa conosco, vem ajudar de alguma forma o ministério nessa igreja, que eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, vai abençoar a sua vida de forma poderosa. E por último, nós olhamos aqui, além de todos nós precisarmos de ajuda, todos nós podemos ajudar, nós percebemos que também, mesmo os que ajudam, se cansam. Não é claro aqui, mas você já experimentou manter o braço de alguém erguido? Você já experimentou fazer isso? Manter o braço de alguém erguido? Alguns anos eu trabalho com pessoas com deficiência e eu já tive algumas experiências que me fizeram refletir muito. Eu já levei, por exemplo, algumas pessoas com deficiência ao banheiro, algumas deficientes motores, eles precisavam ir ao banheiro, o familiar não estava ali, ele olhou para mim e falou assim: pastor, me ajuda. Eu falei: mas é claro, vamos lá, você me ensina e eu vou te ajudar. Nós chegávamos ali perto do vaso, tinha que tirar a pessoa, sustentar o corpo dela, deixar o corpo dela aqui sustentando enquanto ela fazia as necessidades dela, e eu aqui com um braço tentando sustentar aquele corpo pesado que não podia me ajudar. Então as minhas costas doíam, meu braço doía, minha perna doía, eu ficava todo doído, e ia ali poucos minutos, 1, 2 minutos. E eu fiquei imaginando Arão e Hur levantando, erguendo os braços de Moisés. Além dos braços de Moisés estarem erguidos e concedendo aquela expressão de adoração, de louvor e de vitória ao povo, o braço de Arão e Hur provavelmente também ficaram doídos. Então a gente precisa reconhecer que aqueles que ajudam também se cansam. Aqueles que estão nos apoiando, aqueles que estão aqui conosco servindo, eles também se cansam. Aqueles que estão resistindo bem emocionalmente até esse momento na quarentena, vai chegar uma hora, provavelmente, que eles também vão se estressar. Que eles também vão ficar angustiados, que eles também vão ficar entristecidos, que eles também vão sentir esse peso que todo mundo está sentindo com relação à pandemia. E qual é o meu e o seu papel? Fazer essas lições que nós aprendemos se tornarem reais na vida dessas pessoas. Primeiro, claro, reconhecendo que eu preciso de ajuda, que eu preciso de apoio, que eu preciso de pessoas para caminharem comigo, para me ajudarem, para manterem os meus braços erguidos. Segundo, pedindo ajuda, mas oferecendo ajuda para outras pessoas, com algo que você tem habilidade, que você pode fazer.
E talvez você saiba fazer muitas coisas, muitas coisas. E algumas coisas você pode aprender a fazer agora na quarentena. Quer ver uma coisa super legal que aconteceu lá em casa, que a gente não sabia e de repente começou a fazer? Minha esposa, ela tem uma máquina de costura que ela ganhou de uma amiga dela quando foi embora para outro país. E ela, de vez em quando, mexe naquela máquina de costura. Mas a primeira coisa, logo que aconteceu essa pandemia, ela começou a fazer máscara. Começou a fazer máscara para todo mundo. Ela fez máscara para a gente, ela fez máscara para os amigos dela, ela fez máscara para algumas pessoas do ministério, ela fez máscara para a família dela, então fez máscara para todo mundo, mandou pelo correio para todo mundo, para a avó, para a mãe, para todo mundo. E eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, eu não conhecia essa habilidade. E eu acredito que nem ela sabia dessa habilidade. Mas o fato é que ela pôde ajudar todos nós desenvolvendo essa habilidade. Então, quais são as habilidades que Deus te concedeu que você pode ajudar outras pessoas? Hoje, que esse desafio fique bem claro na sua mente. Que você é alguém que precisa de um outro alguém. Mas que você é alguém que pode ajudar outro alguém, abençoar um outro alguém. E que você é alguém que pode se cansar em algum momento. Então respeite os seus limites. Saiba que você não é de ferro ou é um super-homem, uma super-mulher. E é interessante que Deus ele dá algumas válvulas para a gente. Às vezes vai ser uma dor de cabeça, às vezes vai ser uma insônia, às vezes vai ser alguma outra enfermidade, que é o próprio corpo dizendo, ei, fica um pouco quieto, não precisa você acelerar tanto não. As coisas não estão acontecendo nessa velocidade toda. Descansa, se concentre em mim, me adora. Por isso eu quero orar por você hoje, que tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que te abençoe, para que você, assim como Moisés, reconheça que precisa de um Arão, que precisa de um Ur, que precisa de um Josué na tua vida, para manter as tuas mãos erguidas. Mas eu quero orar por você que também tem um monte de habilidade, que sabe fazer um montão de coisa, ou que nem sabe que sabe fazer um monte de coisa, mas que está com o coração disposto para ajudar o reino de Deus. Eu quero orar por você também que está cansado, porque mesmo aqueles que ajudam, às vezes se cansam. Então quem sabe você está cansado, está se sentindo cansado, você olha para um lado e para o outro e fica se perguntando, quando isso tudo vai acabar, meu Deus do céu? Você sabe que algumas vezes eu já me peguei assim, sentei na minha cadeira, olhei para o teto de casa e fiquei perguntando, quando que isso tudo vai acabar, meu Deus do céu? Eu não tive resposta nenhuma. Mas aí eu ligo para um amigo, eu ligo para um familiar, eu me concentro em alguma coisa que me faz bem, eu busco ajuda, e algumas vezes algumas pessoas me ligam, eu interajo com essas pessoas, oro por elas, porque nesse momento eu posso ajudá-las, e às vezes eu me canso, eu paro, me concentro em Deus, peço para que o Senhor me fortaleça. Por isso eu quero orar por você que de uma forma empática hoje, sentiu que você é essa pessoa que precisa de ajuda. Ou, quem sabe, você é essa pessoa que precisa ajudar. Ou, talvez, essa pessoa que está erguendo o braço de alguém, mas ninguém está percebendo que os teus braços também estão doloridos. Vamos orar para que Deus, o próprio Senhor, nos ajude, nos capacite para ajudar e nos dê um renovo, para que os nossos braços permaneçam erguidos para louvor e glória do nome do Senhor.